Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Ele é o texto da Sagrada Escritura, glória a Jesus. Se encontra no Testamento, no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, e o versículo de número 14, que diz assim a palavra de Deus. Vocês dizem, é inútil servir a Deus, o que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos. Escuta a mensagem. Escuta a mensagem. Diante do Senhor dos exércitos. Por isso agora consideramos felizes arrogantes, pois tantos prosperam que praticam mal, como os capileiros que desafiam a Deus. Depois aqueles que temiam o Senhor conversavam uns com os outros, e o Senhor os ouvia com atenção. Foi escrito um livro com um memorial na sua presença, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então verei de novo a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Meus queridos e amados ouvintes que nos dão prazer de nesta tarde estar ouvindo a poderosa palavra do Senhor. Este texto lido no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 14. O texto fala claramente sobre pessoas que elas, aleluia, interrogam a Deus, dizendo, é inútil servir a Deus, o que recebemos, aleluia, o que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos, ficamos lamentando diante do Senhor do Exército. Há pessoas, meu amigo, que acham muito servir a Deus, não por quê? Porque não estão ficando ricos, porque, aleluia, alguma coisa na sua vida física, material não mudou. Mas Jesus, meu amigo, ele não veio prometer riqueza, não veio prometer fama, mas ele veio prometer a vida eterna. A Bíblia diz, em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E este é o julgamento. A luz é o mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram mais. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem à luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Meu amigo, existe um ditado popular que diz que a única certeza que nós temos nesta terra é a morte. Todo ser humano tem essa certeza no dia da manhã absoluta, o dia da morte. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, está ordenado ao homem morrer uma só vez e depois da morte segue-se ao juízo. Jesus Cristo disse em João capítulo 8, versículo 24, vocês morrerão em seus pecados, se não serem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Toda certeza nós temos que um dia vamos morrer, mas é daquele momento que morrer. Você está com a sua vida perante o altar de Deus. Você está preparado diante de Deus. Porque a Bíblia Sagrada diz que Jesus falou em Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Eis que eu vim em breve e a minha recompensa estará comigo e darei a cada um segundo as suas obras. Meu amigo, Jesus vai recompensar cada pessoa de acordo com o que tenha feito. Se você for, se ouviu a sua palavra, se não credibilidade, se obedeceu a sua voz. A Bíblia diz em Mateus capítulo 10, versículo 31 e 32, aquele que me confessar diante do As aparências
aparências enganam. E anda enganando a muitos. A carne para nada serve. Portanto, meu amigo, é necessário o homem se arrepender dos seus pecados. As primeiras palavras de Jesus, quando começou o seu ministério, no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 17, foram estas: arrependei-vos, porque é chegado o Rei do Céu. João Batista, antes de Jesus, quando começou o seu ministério, ele apareceu no deserto da Judéia, e a Bíblia diz, no capítulo 3, versículo 2, Mateus, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado a vós o Rei do Céu. E ele disse: dei frutos que mostrem o seu arrependimento, e não digam de si mesmo: Abraão é nosso pai, porque destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Aí ele disse: o machado já está posto na raiz das árvores, toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Aí ele disse: eu os batizo com água para arrependimento e pecado, mas está alguém entre vós que é mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias de sua sandália. E ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele traz a pá, a fim de limpar o seu celeiro, guardará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Meu amigo, Jesus Cristo é este que vem trazer a paz para guardar os seus povos santos, o seu povo redimido, aquele que se arrependeu dos seus pecados. A Bíblia Sagrada nos fala, no livro de Mateus, capítulo 25, que Jesus conta, aleluia, o fato do grande dia do julgamento. Ele diz: um dia o Filho do Homem se assentará no seu trono para julgar a terra. E ele dividirá os bodes das ovelhas, colocará as suas ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E ele dirá para as suas ovelhas: vinde bendito meu Pai, receberei de graça o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, estive nu e vocês me vestiram. E ele dirá, e eles dirão: quando, Senhor, quando que fizemos isso? E Jesus dirá: quando vocês fizeram os seus pequeninos, a mim fizestem. E ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo preparado para o diabo e os seus anjos. Por quê? Porque eu tive fome e você não me deu de comer, tive sede e não me deu de beber, fui estrangeiro e não me acolheu, estive nu e não me vestiu. Aí eles perguntarão: quando, Senhor? Quando deixamos de fazer isso por ti? Quando me deixaste fazer a um dos meus pequeninos, a me deixaste. Meu amigo, glória a Jesus Cristo. Jesus um dia irá julgar o mundo com justiça. Jesus um dia, meu amigo, irá julgar cada um segundo as suas obras. Glória a Jesus. Jesus irá julgar cada indivíduo pela palavra que lhe é falado, pelo que tem feito, meu amigo, ele vai julgar. É por isso que a Bíblia diz, meu amigo, glória a Jesus, em 1 Pedro, no capítulo, aleluia, glória a Jesus, de número 4, o apóstolo Pedro, ele diz, meu amigo, homem, no capítulo 1, versículo 13, como filhos obedientes, não se deixe moldar aos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, sede santo em toda a vossa maneira de viver, pois está escrito: sede santo porque sou santo. Aleluia. Meu amigo, santidade, sabe o que significa santidade? É você que é casado não trair a sua mulher, não cobiçar a mulher alheia. É você que é mulher casada, não cobiçar o homem. Aleluia. É você não roubar, é você não mentir, é você não praticar o suborno. Glória a Jesus. É como diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, que comais, ou que bebais, ou que façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E não seja motivo de escândalo nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Aquele que anda conforme a palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus, meu amigo, este que um dia irá entrar no céu pelas portas, glória a Jesus. É por isso que Jesus, meu amigo, glória a Jesus, aleluia.
Jesus, aleluia. Jesus, meu amigo, a Bíblia diz, aleluia, louvado seja Deus, em Atos capítulo 10, versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com poder, o qual andou em toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Jesus, meu amigo, andou cheio do poder e de autoridade, pregando o Evangelho. Sabe por quê? Porque Jesus sabia o dia, meu amigo, do julgamento. O dia que ia julgar a humanidade. O dia que ia julgar todos os indivíduos desta terra. E ai daquele, meu amigo, que não estiver preparado. Por isso que nós pregamos o Evangelho. É porque Jesus disse em João capítulo 12, versículo 48, há um juiz para quem não rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que eu tenho pregado, esta há de julgar o homem no último dia. No último dia, meu amigo, como diz a Bíblia em Apocalipse, capítulo número 20, versículo 11, o apóstolo João disse, e vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, não achou-se lugar para ele. E que os mortos, os grandes, os pequenos, e a morte entregou os mortos que nela havia, o mar entregou os mortos que nela havia, o inferno entregou os mortos que nela havia, e cada um foi julgado de acordo com as suas obras. Livros foram abertos e o livro da vida, cada um foi julgado de acordo com as suas obras, e aquele que não for achado escrito no livro da vida, esse será lançado no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Portanto, meu amigo, você tem que aceitar a Jesus e obedecer a sua palavra. Aleluia, glória a Jesus. Em 1 João capítulo 3, capítulo 2, versículo 3, diz assim, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece a sua palavra, mentiroso, e não há verdade alguma nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que diz que está em Jesus, deve andar como ele andou. Meu amigo, Jesus andou em obediência. Jesus andou segundo a palavra de Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 5, versículo 8, que durante o seu dia de vida na terra, Jesus ofereceu orações de súplica, em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Então, meu amigo, glória a Jesus, só existe um caminho, só existe um mediador. Jesus próprio disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3, ele diz, pois só há um mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Só Ele é o mediador pelos nossos pecados. Só Ele é a possibilidade de um homem um dia entrar no céu e ir até a Deus, em nome de Jesus. Amém.